Estamos ao vivo e hoje no bate-papo sistêmico com a Bianca, daqui a pouquinho ela chega aqui, vamos falar sobre prosperidade ainda, dando uma sequência nas lives do mês de novembro. E hoje em especial a gente fala sobre prosperidade pensando em prosperidade como movimento e não apenas como algo que a gente tem que mentalizar enfim, algo interno, e sim como ação, algo que a gente pense em movimentos para a gente colocar a prosperidade em prática. Deixa eu tentar incluir a Bianca aqui. Acho que agora vai. Não deu certo? Foi. Agora foi. Foi rápido hoje, não? Não, eu achei que não. Achei que demorou um pouquinho. Achei É que... mesmo? Não, É. para eu entrar foi rápido. É. Nossa, Bianca. E aí, como é que você está? Seja muito bem-vinda de novo. Faltou o oi, oi, oi. Não, oi, teve no comecinho. Teve no comecinho. Ah, tá bom, eu não vi. Na, Tá. na hora que você falou oi, 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 eu não tinha entrado ainda, então. Tem, o oi, teve no comecinho. Mas eu tô até lenta hoje, assim, né? Depois que eu tomei alguns remédios aí, acho que eu fiquei meio grogue. Você tá com uma voz muito bonita. Ah, grossa. Uma voz bonita grossa. É, Tudo congestionado aqui, mas bora lá, né? Tanto é bora que cuidar, bora cuidar desse corpo, né, Carol? sim, não, hoje eu precisei dar uma pausa, né? Literalmente, eu derrubei minha agenda para poder me recolher um pouco. E de verdade, a minha agenda no período da tarde, eu vou avaliar também se eu estiver no pique, né, em condições de seguir com os atendimentos, eu sigo, senão eu vou derrubar. Eu até falei sobre isso, porque eu fiz um atendimento só agora na hora do almoço, né? Porque eu já estava um pouco melhor. E eu falei, antigamente eu continuava mesmo sem estar em condições. Hoje em dia, meu corpo, meu templo, minha prioridade, eu preciso, se ele tá dando sinal para eu parar, eu preciso parar, Isso é literalmente. prosperidade, né, Carol? Pois é. E antes eu falava, não posso, imagina como que eu vou parar de trabalhar, né? É. Agora, né, na vida autônoma, então, piorou, né? É Parar assim, de se eu trabalhar, você não... parar, se eu parar não tem dinheiro, então eu não posso parar. Eu tenho que ir seguindo dessa forma, né? Exatamente, só que, que eu vou esperar chegar no limite como eu já fiz no passado, É, né? mas a gente entende exatamente, né? Se chegar no limite, a gente entende que se você não parar agora com uma gripinha, o corpo vai dar um jeito de fazer com que você pare de uma outra forma, né? Sim, sim. Deixa eu compartilhar aqui o link lá no No grupo. seu, no seu grupo, né? Lá do desafio, é isso? Isso, ela travou e agora eu fico aqui falando sozinho, porque ela resolveu mandar o link agora para as meninas. Vindo? Oi, agora eu tô, que eu tava aqui falando Pronto. sozinha. Não, mas quando eu saio, você não escuta? Que eu continuo Na... falando com você. Não, você trava, sua tela trava e aí eu só fica a sua cara, assim, eu não escuto você em nada, assim, sabe? Ah, tá. Não, porque É. eu continuei interagindo. Falei assim, não, mas eu já tô voltando, só tô mandando, não sei o quê. Enfim. Ah, não, não. Mas só que você tava me escutando, eu falando que eu ia falar Tava. sozinha? Ah, agora eu Normal, vou por isso que eu falar pensei que eu também sozinha. estava É. ativa. Por Não, isso que eu pensei que não, eu também estava ativa. não, não, não. Ai, ai. Mas tanto é que, mesmo hoje, assim, eu confesso pra você que eu não quis, né, derrubar a live, mas eu não pretendo fazer ela longa como nós fizemos das outras vezes. Que eu nem vou conseguir falar muito. Então, eu vou até deixar um pouco mais da palavra com você do que com... Vamos ver, tá? Quem tá aqui assistindo, vamos ver o quanto a Carol vai ficar quieta. quanto ela consegue. O quanto ela consegue ficar de boca fechada, porque ela não quer que as Ai, pessoas vejam o gente. quanto a voz dela está bonita. Então vamos ver como que ela vai conseguir ficar. Ela vai ter que colocar um esparadrapo na boca e falar, não posso abrir minha boca. Que aqui é difícil ficar quieta, gente do céu.
Toda vez que a gente fala sobre isso, né, Carol, é muito desafiador a gente ficar quieta, né? Porque eu vou falar uma coisa, aí vai vir para você falar outra, que eu não vou saber o que que é. Então você vai ter que abrir a boca para falar, entende? A gente sabe que é assim que funciona o campo. Então, vamos ver quanto que você vai conseguir ficar quieta. Sim, mas bom, seguindo um pouco a proposta de hoje, né? A proposta de hoje a gente fala sobre é, trazer movimento para a prosperidade, para que não fique apenas no. É claro que tudo que a gente falou até aqui, né? A gente construiu, né? Toda essa sequência de lives falando, inclusive, da importância do sentir, da importância das relações nesse processo da prosperidade, né? Porque tem a ver com a forma como eu me relaciono. Enfim, e hoje, além do processo interno, seja até de uma mentalização ou qualquer coisa do tipo, porque aqui a ideia nem é ir muito para essa linha de uma possível lei da atração, qualquer coisa do tipo. Hoje, em especial, a proposta é falar sobre o quanto que eu estou de fato agindo de forma coerente com o que eu quero, agindo de forma coerente com o que eu busco, né? A gente vai falar, a ideia aqui hoje é falar um pouco mais de ações práticas em relação a essa questão da prosperidade, a esse caminho da prosperidade, né? Uhum. Enfim, eu acho que em linhas gerais sair um pouco da vibração, que é um pouco de tudo que a gente já falou, mas saber que tipo, tudo isso que a gente já falou que talvez seja inclusive o principal, essa questão da vibração, mas também as ações, né? O que eu estou Eu acho fazendo? que quando você traz isso, eu acho que é da gente falar a primeira coisa que é de estar no momento presente. Porque, por exemplo, você hoje trazendo que você não está bem, que você está respeitando o seu corpo. A gente não aprendeu a fazer isso, né? A gente aprendeu a sair fazendo. E aí, quando a gente sai fazendo sem estar no momento presente, a gente tá fazendo as coisas no automático. Então, quando eu estou fazendo tudo no automático, eu não estou, provavelmente eu não estou fazendo algo em direção ao que eu quero no futuro. Eu estou agindo como eu agi no passado, como eu aprendi no passado. Porque eu não tô consciente no meu momento atual. Faz sentido para você? Sim, não só faz como cai como uma luva aqui, pensando no meu momento físico, né? Isso. Porque eu, particularmente, toda vez que eu fico resfriada, não importa o quão simples seja o resfriado, eu já fico preocupada com os meus pacientes, tá? Porque, Uhum. assim, uma coisa é a gente falar assim, né, você precisa desconectar do que as pessoas vão pensar e etc. Mas, no meu caso em especial, eu não só eu não fico muito preocupada com o que os meus pacientes vão pensar, tanto é que minha vida é super exposta, enfim, eu compartilho tudo e coisa e tal. Porém, quando a gente pensa em sintomas físicos, eu pego tanto no pé de todo mundo, com qualquer detalhe eu fico querendo interpretar, que toda vez que eu apareço tossindo aqui na frente dos meus pacientes, eles falam: tem alguma É. coisa aí. O feitiço vira contra o feiticeiro, né, Carol? Nossa senhora, sim, sim, É isso. demais. Então, até quando você me fala, né, tipo, né, desse lance do ritmo, né, da gente fazer muitas coisas e o quanto que a gente está alinhado com algo específico, a carapuça serve aqui porque, né, esse mês em especial que eu fiz esse desafio da prosperidade, por incrível que pareça, a minha vida deu um boom, né? Tipo, em muitos aspectos, assim, tipo, de crescimento mesmo, de oportunidades, de possibilidades e etc. E eu fui abraçando muitas oportunidades e muitas possibilidades, né? Tanto é que essa semana um executivo que trabalhou comigo no banco, ele, ele já pegava no meu pé há algum tempo em relação à estruturação de cursos em plataformas, porque ele tem uma plataforma semelhante a essas da Hotmart e tal, né? E ele falou assim, Carla, e aí, você já tem o seu curso? Vamos marcar uma reunião, que não sei o quê. E aí eu virei. é, A Já Jaque que vai ter quer. acesso. A Jaque vai ter É, acesso. Aqui, a Jaque tá no workshop, é. Ela tá terminando de subir, Jaque, pra é, gente liberar. só falta subir os últimos vídeos agora dessa É. semana. E aí a gente já libera para todo mundo. Enfim, e aí esse executivo virou para mim e falou assim, Carla, vamos marcar uma reunião que eu preciso te apresentar minha plataforma. Demorou para você fazer seu curso e tal. E eu falei assim, calma, respira. Eu falei assim, olha, eu não tenho agenda para essa semana e eu não quero me comprometer com você de marcar e ter que desmarcar. Então, por favor, espera um pouquinho que eu vou voltar com você. Uma coisa de cada vez. Ai, ai. A Jaque falando, do chakras tá incrível. Tá mesmo, Sim, né, Jaque? É.
Tá bastante incrível mesmo. É porque, Carol, toda vez, né, antes de começar a live, eu tiro uma carta. E aí, do que eu te trouxe, né, a carta saiu sim para tudo como foi, né? E aí, por não coincidência, eu gravei um vídeo hoje falando exatamente disso, né? O quanto é importante a gente olhar para tudo como foi, a gente vai falar sobre isso no workshop, porque quando a gente está falando de encerramentos de ciclos, o quanto é importante a gente olhar para tudo da nossa história e dizer sim para tudo como foi, e não ficar no si. Ah, se essa pessoa tivesse feito isso, se isso tivesse acontecido daquela forma, se a pessoa tivesse me tratado de outro jeito, porque quando eu não aceito o que aconteceu lá atrás, pode ter acontecido há anos, hein? Experiência própria, pode ter acontecido há anos. Se a gente não diz sim para aquela situação, a gente não encerra essa situação. Então, e muitas vezes, o que a gente vai fazer? Quando você fala sobre a prosperidade é movimento, mas é movimento na presença, é movimento aqui. Se eu não conseguir encerrar algo que aconteceu lá atrás, eu não consigo estar aqui, porque uma parte minha está presa lá atrás. Então, quanto é importante eu olhar o que eu não aceito, né? O que eu não consigo dizer sim, aonde eu estou presa, de quem eu espero algo, para quê? Para eu conseguir encerrar esses ciclos que ficaram lá atrás e realmente estar no momento presente. Porque a prosperidade, ela está muito relacionada a como que eu me comporto no momento atual. Muita gente, eu falo, eu acho que você também fala por aí, que às vezes a pessoa acha que ela fez uma escolha. Não, eu tô aqui porque eu escolhi. Mas você não escolheu conscientemente, né? Não foi uma escolha consciente. Foi escolhas com que está no seu inconsciente. Por isso que às vezes a pessoa fala, não, mas eu quero uma vida diferente, eu quero um trabalho diferente, eu quero um relacionamento diferente. Mas quando percebe, tá no mesmo padrão, no mesmo tipo de relacionamento, no mesmo tipo de trabalho. A Jaque Nossa, aqui. estava pensando sobre dinheiro hoje. Meu sentimento quando vou comprar alguma coisa é que vai faltar e que não poderia gastar. Até lembrei que dinheiro é movimento. Ah, o desafio da prosperidade você vai gostar, hein, Jaque? É, Mas precisa, mas precisa ter a disciplina para fazer, porque é, seguir os 30 dias, até com o grupo, mandando, né, uma atividade por vez, que foi ao longo agora desse mês de novembro. Muita gente já teve dificuldade no seu formato, como você vai receber por fora, por conta dessa questão do workshop, precisa ter aí, colocar na agenda, literalmente, travar na agenda todos os dias um horário específico para você fazer essa atividade proposta para essa questão da mentalidade em relação à prosperidade. Porque quando a gente fala, tem um foco em dinheiro num primeiro momento o exercício, mas se você for aprofundar, você vai ver que você pode usar aqueles exercícios para muitas outras coisas. Quando a gente fala de prosperidade, a gente não está falando só de dinheiro. Então, dentro do que for possível, até recomendaria você começar dia 1º de dezembro, para você fazer os 30 dias sem interrupção, né? E com um tempinho, reservando um tempinho para poder fazer as meditações e tudo mais. E quando eu falo um tempinho para fazer as meditações, a meditação do desafio as meditações são tipo 2 minutos no máximo. São meditações bem curtinhas, mas que tem tudo a ver com esse lance de destravar. mas a Jaque, ela é super assim, ó. Quando eu soltei o desafio dos chakras, cara, eu fiz 2 grupos igual esse que você tá fazendo da mente próspera, né? Ela falou, quero finalizar este ano diferente. E aí, assim, o desafio era muito da estrutura que você soltou da mente próspera. Tinha meditação e tinha reflexões. O que eu Uhum. vejo da dificuldade das pessoas é fazer as reflexões, mas a Jaque, ela tá fazendo tudo. Como eu já liberei o desafio dos 7 chakras para ela já tá fazendo super regradinho, inclusive fazendo as reflexões. Por quê? Porque a gente solta as reflexões e as pessoas acham que as reflexões não têm nada a ver, né? Tipo, o que vai trazer? Vai trazer o quê? Vai trazer consciência, sobre o que eu estou dizendo, consciência do que eu estou repetindo lá de trás, né? Qual é o padrão que eu estou trazendo? Por que que eu desejo algo diferente, mas eu sempre caio no mesmo lugar, eu sempre caio no mesmo padrão? Porque você está atraindo de acordo com o que está no seu inconsciente. Né? A única maneira da gente mudar o que a gente quer mudar é estando consciente no momento presente. Assim, manda os feedbacks, me mande seu contato, Carol. A gente vai ter, como é o grupo do workshop, né, a Bianca provavelmente já te incluiu no grupo do Uhum. workshop, eu tô lá, e lá no grupo do workshop a gente vai abrir para que vocês façam os depoimentos de vocês, porque todo mundo que comprou o workshop da virada
vai ter acesso ao Notion, né? Com os nossos bônus, que é o meu dos 30 dias da prosperidade e o da Bianca dos chakras. Então, os feedbacks pode mandar, inclusive, no grupo para incentivar que as outras, né, também façam tanto quanto você. Mas, assim, você pode me mandar, obviamente, tá bom? Mas eu acho que nesse caso em especial, eu prefiro que seja no grupo para poder incentivar esse movimento. É. Porque, assim, nem todo mundo, as pessoas às vezes elas compram, você acha que elas vão se comprometer e na verdade elas não estão comprometidas, né, Carol? Não, nem fala. E aí, mas faz parte também, porque tem gente É, que compra e participa em um determinado momento, às vezes virou, tipo, não é o momento daquele, enfim. Eu acho que é da vida, é não sofrer também. é. Antigamente eu até sofria e tal. Ontem até eu estava conversando sobre isso com uma paciente, porque ela estava extremamente frustrada, porque ela entrou no desafio da mente próspera, fez alguns no começo e depois abandonou o barco, assim. Eu falei assim, a gente tem ainda essa semana para poder finalizar as propostas, enfim. Você não precisa fazer todos os dias, mas tenta fazer. Ninguém falou que você tem que ser todos os dias, mas as pessoas já entram, como eu coloquei no formato de desafio, as pessoas já entram para ganhar, enfim, e ficam frustradas, aí ficam se comparando porque tem gente lá que tá mandando todo dia, enfim, e não é bem assim, né? É, não, mas só que assim, o desafio é uma coisa boa para quê, Carol? Para disciplina. Para incluir uma disciplina de determinada atividade. Por exemplo, você coloca sobre atividade física. Isso é muito importante, que é a disciplina. Porque você já ouviu uma frase, né? Do jeito que eu faço uma coisa, eu faço todas as outras coisas. Então, quando você propõe um desafio desse, é muito mais amplo do que a pessoa olhar para falar assim, não, peraí que eu só vou desbloquear aqui a minha mente referente a dinheiro. Não é, é muito mais amplo. É Não. bem maior do que isso. E quando você traz essa postura, que também tem muito a ver com prosperidade, esses dias eu estava ouvindo o Tadashi, que eu medito com ele, e ele falou, né? Ah, às vezes você escuta uma frase e essa frase, você gosta da frase, mas não faz sentido. Aí você vai ouvir de novo, aí faz um pouquinho de sentido. De repente você vai ouvir e isso vira. Eu sempre falo para todo mundo que passa comigo. Às vezes eu tô falando uma coisa para você e às vezes a gente fica com medo de repetir, mas talvez na terceira ou na quarta vez que eu falar vai fazer sentido para a pessoa. A gente sabe que é assim que funciona, né, Carol? Sim. Isso aconteceu com a gente, né? É de ouvir uma coisa lá atrás, depois ouvir de novo, depois ouvir de novo, falar, agora eu entendi esse movimento. Que é como se estivesse quebrando o murinho que está na cabeça, né? Quebra uma pedrinha, quebra outra pedrinha, até chegar na profundidade. Acessando camadas, literalmente, né? Até que chega uma hora É, que, opa, fez sentido. Agora é, fez. exatamente. Agora eu entendi o que fulano tava falando. Isso. Agora faz sentido o que ela falou, porque de primeiro momento tem muita gente que resiste à informação. Uhum. Né? Mas também tem gente que não resiste, acha que entendeu a frase, mas depois vai ouvir a frase outras vezes e vai falar, agora não é que a pessoa ouviu a frase, saúde. A pessoa sentiu a frase. Porque aí tá a diferença, né? É o sentir, que a gente fala muito sobre o sentir, sobre sentir o corpo, né? Não adianta só você ficar na mente. Sim. Enquanto você fala, eu tirei uma cartinha, que é uma cartinha que são falas sistêmicas para crianças, tá? Já que quando a gente adoece, a gente tá indo pra criança, então eu tirei. Ai, ai. Vamos lá. A cartinha que saiu foi: fico muito feliz quando você está se divertindo. O que que essa frase representa para você, assim, considerando esse tema que a gente tem conversado, enfim? Então, agora quando você fala essa frase para mim, eu gravei um vídeo agora, resumidamente, dizendo que é para as pessoas imaginarem como se a gente fosse um quebra-cabeça e que a gente deixou partes nossas espalhadas aí pela nossa vida. E Uhum. o primeiro movimento que eu peço para a pessoa fazer é pensar na infância, que da mesma forma que é na infância, naquela criança, é para ela resgatar a alegria e a capacidade de sonhar sem limites, é para ela acolher essa carência dessa criança que fez tudo para ser vista para todo mundo, sabe? Sim, E quando você me traz isso, vem exatamente esse movimento que eu fiz, no sentido de que o dinheiro, ele vem junto com a alegria.
Então, quando você fala essa frase que você está trazendo, o quanto é importante as pessoas colocarem alegria naquilo que elas estão desenvolvendo, né? Elas gostarem daquilo que elas estão desenvolvendo. E também o quanto, às vezes, a gente fala muito sobre criança interior e a pessoa olha só para a dor dessa criança interior. Mas que tal você trazer para o seu dia a dia essa alegria, trazer para o seu dia a dia essa ingenuidade, às vezes, ou trazer para esse dia a dia. Exatamente. A criança, ela tá parada, ela tá pensando, viajando no que ela quer da vida dela. Não tem limite para os sonhos dela. Quando a gente cresce, a gente coloca limites. Ah, eu quero viajar para a Itália. Ah, mas como? Com que dinheiro? Como que eu vou? A criança não tem essa limitação. Quem coloca essa limitação é a gente. Então, quando você lê essa carta, foi exatamente isso que eu lembrei na hora. Vou ler de novo, hein? Fico muito feliz quando você está se divertindo, né? E eu fui para um outro lugar, confesso. Uma parte se parece muito com o que você trouxe, que é o quanto que eu consigo trazer leveza para o meu dia a dia de responsabilidades de adultos, para os meus movimentos de buscar a prosperidade, né? Como que eu trago essa leveza para o meu dia a dia. E quando eu falo assim, fico muito feliz de ver você, fico muito feliz quando você está se divertindo, é uma fala que geralmente é uma fala dos pais para os filhos aqui, né? E quantas vezes a gente deixa de prosperar porque fica com receio de ser muito mais feliz, muito mais próspero do que quem veio antes, né? Aí você fala assim, ah, imagina, eu quero mesmo é ganhar dinheiro. Será? Eu tenho dúvidas, né? Eu tenho dúvidas. A minha experiência me diz, né, por tudo que eu vejo do dia a dia, assim, é que muitas das vezes a gente se boicota, porque como que eu vou crescer tanto e prosperar tanto, sendo que os meus pais, de repente, não alcançaram esse nível, né? Então, muitas vezes a gente se boicota para se manter ali naquele mesmo padrão, enfim. Então, quando vem uma frase como essa, eu fico muito feliz quando você está se divertindo. Para quem está assistindo aqui, de alguma forma, esse trecho está fazendo sentido. Eu acho que vale até tentar, de alguma forma, internalizar isso. Fechar os olhos e imaginar o pai ou a mãe de vocês falando isso. Querido filho, querida filha, eu fico muito feliz quando você está se divertindo. Eu fico muito feliz quando você encontra a sua prosperidade, É. né? A Jaque falou: olha, eu metendo na conversa de vocês, mas a meditação de ontem do plexo solar me fez dançar igual uma criança. Meu dia foi leve e muito feliz. Sim, ela me mandou esse feedback dizendo. E o play do plexo solar é o quê? Exatamente quando ela vai olhar para essa criança, entende? Sim. Quando ela vai, porque o plexo solar é quem que tá aqui, né? O adulto ou é a criança? Quando você traz para os seus pacientes, eu tô falando com quem agora? Com o adulto ou com a criança, né? E do plexo solar é exatamente isso. Quem tá aqui? É o adulto ou a criança? E aí uma coisa importante que às vezes a pessoa fala assim, né, Carol? Eu tô no meu relacionamento eu tô parecendo uma criança, no meu trabalho eu sou um adulto. Não. Ou a gente está posicionado como adulto, ou a gente está posicionado como criança na vida. Não tem como eu me dividir em partes e dizer aqui eu sou um adulto, aqui eu sou uma Uhum. criança. Né? Sim. Do jeito que você está posicionado. Você está posicionado como adulto ou está posicionado como criança? É interessante você falar isso, porque eu também não acredito que exista, né, a pessoa posicionada de uma forma ou de outra, mas existe uma mudança de postura em alguns pacientes, eu percebo, Uhum. sabe? Como, vou te dar um exemplo, sei lá, profissionalmente, quando entra para trabalhar, simplesmente veste ali a roupa do Mickey, como a Disney prega, veste a roupa do Mickey e a partir daquele momento eu sou o Mickey, não sou os meus problemas e tal. Então tem gente que consegue fazer isso, não vou falar que faz isso bem, mas consegue disfarçar melhor nesse sentido. Então, mas é Mas disso. ainda assim tá na postura infantil, percebe? Isso, Mas porque assim, quando você fala, eu entro lá e aí eu vou conseguir trabalhar assumindo a minha responsabilidade. Só que quando a gente está falando da postura interna de adulto ou criança, vou falar no ambiente de trabalho. Aquela pessoa ela está esperando o reconhecimento de alguém, a validação de alguém, ser vista por alguém, porque se tiver, ela está na postura infantil do infantil, mesmo jeito, por do mais mesmo adulto que ela jeito. possa parecer. Isso, por mais responsabilidade que ela possa demonstrar que ela tem naquela atividade, né? Igual você falou, veste a fantasia do Mickey e vai. Mas é uma questão, assim, que eu tenho aprendido muito é a questão interna. Como que eu tô me sentindo internamente? Né? Porque às vezes tá eu e você aqui
falando sobre algo que pode ser novo para muita gente, mas se internamente eu me sinto insegura, você se sente insegura, a gente pode demonstrar uma segurança no que a gente está falando, mas o outro, alguém aí pode estar percebendo que existe uma insegurança em mim ou em você, que é o que acontece nas nossas relações e as pessoas não percebem. O inconsciente muitas vezes comunica muito mais do que o consciente. Então, se eu estou querendo uma coisa, se eu estou buscando algo que não está dando resultado, que eu não estou conseguindo, o outro está enxergando de uma outra forma, ou a vida está me entregando de uma outra forma, então o que o meu inconsciente está comunicando? Sim. Sim, senhora. Eu ia fazer, eu queria ler uma outra cartinha. Achei. Né? Em breve teremos o quê, Carolzinha? Workshop. Não, das cartinhas. As suas cartinhas, você As fala. minhas cartinhas. Garota. Serão as suas cartinhas que a gente vai tirar nas lives agora. Exatamente. Em breve. Ó, a Jaque perguntou aqui: posso flutuar entre adulto e criança? Porque tem dias que eu espero validação, em outros entrego o relatório, fecho a porta e não me incomoda. Fecho a porta e não me incomoda não ter um feedback. A Mayara. Da Mayara foi que quer ótimo. dizer que começou o fetal. Ai, ai. Toda Mayara, vez que a eu gente adorei. quer ficar em posição fetal, a gente vai ter que olhar pra mamãe, tá, Mayara? Mas adorei essa frase dela. Assim, Não julgo. Não julgo nesse também, momento que adoecida faria o mesmo. Não, mas eu também não julgo, viu, Mayara? Mas eu adorei a sua frase. Você pode ter certeza que em algum momento eu vou falar essa frase. Tenho certeza disso que eu vou usá-la. Mas já que é assim, Carol depois pode complementar com o que ela acha, assim. Nesse processo, o que acontece? Às vezes a gente está no adulto e às vezes a gente vai voltar para essa criança. Em algum momento a gente vai voltar para essa criança, até o momento onde você vai sustentar o adulto. Entende? Então, assim, quando você começa nesse caminho, você está no adulto, e em algum momento você retornou para essa necessidade de reconhecimento, de validação e tal. Então, você retornou para sua criança. Estou falando de processo meu. Até chegar uma hora que você coloca o seu adulto lá. Isso não quer dizer que alguém, por exemplo, eu tenho uma dor da rejeição, que eu não vou sentir que alguém tocou na minha ferida. Mas opa, essa pessoa está pegando a minha ferida. Né? A minha criança não vai se encolher em posição fetal. Sim, mas e aí assim, né? O lance de flutuar. Cara, com certeza vai flutuar. Não tem como não flutuar. A criança está presente, ela sempre vai aparecer, né? Porque é uma forma simbólica de ilustrar. Aqui dentro de casa eu brinco com o Eric, né? Porque quando não sou eu com ele, é ele comigo. Ele vira para mim e fala assim: quantos anos tem essa criança aí agora, nesse momento? Tipo, esse bico aí tem quantos anos? Né? Enfim, e a gente faz isso o tempo todo, porque, né? Mas quanto tempo você fica nesse lugar, né, Carol? Exatamente. É você saber que você está fazendo aquilo de forma consciente, inclusive. Isso, Hoje em dia não é como antigamente, que eu ia, entrava na birra, enfim, ou sei lá, até pensando em crise de ciúmes ou qualquer coisa, assim, sabe? Hoje em dia, opa, peraí, o que é que tá acontecendo aqui dentro? Né? Porque assim, tipo, quando eu falo da dor da rejeição, antes a pessoa tocava na dor da rejeição, eu não, conscientemente, não tinha ideia de que a pessoa estava tocando nessa dor, e aí você reage de uma forma infantil, né? Você está reagindo de uma forma infantil. Hoje, você tem consciência de que a pessoa está tocando nessa dor. Eu acho que o ponto principal para mim, quando você sabe se você está no adulto ou na criança, é como você está se posicionando, né? Porque quando você está reagindo, isso aí é só a sua criança que está reagindo com toda a carga emocional do passado. Agora, quando você se posiciona, aí você está no adulto, sabe? O posicionamento e a reação são coisas completamente distintas, mas que às vezes as pessoas confundem, né? Sim. Eu queria tirar uma cartinha que não é da sistêmica. É uma cartinha que geralmente eu tiro no grupo das lobas. É do oráculo Acredite na Sua Própria Magia. Bem? Então, para eu tirar, eu não queria tirar aleatório, eu queria que você me falasse um número de 1 a 45. 44. Errado. Sabe por que eu falei 44? Porque é a minha idade. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Como é que é? Você falou 44 por quê? É a minha idade. Não, eu imaginei. Vamos lá. Tempestade. Todo furacão acaba.
Justo quando você pensava que as coisas iam melhorar, vem um furacão de dor. Agora você está exausta demais para tentar sobreviver. Fique certa de que as nuvens estão finalmente começando a se dissipar, abrindo espaço para o tão esperado sol. Com as nuvens, você deve também deixar as dores presentes e passadas para trás, de modo a abrir espaço para algo melhor. Isso fala sobre o quê? Encerramento de ciclos, que a gente vai trabalhar aonde isso? No workshop. Foi muito rápida, Bianca. Muito, porque foi exatamente o final da frase, assim, né? Porque eu não consigo me abrir para o novo se eu tô presa ao velho ainda, né, Carol? E foi bem o final dessa carta. Depois Não, você tira uma foto. eu vou tirar, assim, ó. Você deve também deixar as dores presentes e passadas para trás, de modo a abrir espaço para algo melhor, Isso. né? Uhum. Para quem está acompanhando aqui, está assistindo depois a live, enfim, teve um ano muito difícil. Vamos seguir com o convite para o workshop neste momento. É, exatamente. A Mayara, essa semana tem sido sobre encerramento de ciclos. Ah, Mayara, a gente está o tempo inteiro encerrando ciclos e começando um novo, encerrando ciclos e começando um novo, né? Tem até a música, né? O ciclo se vai. Nossa, é uma música O linda. ciclo eu escutei hoje. Eu sempre posto ela. Ela tá Isso. no meu feed, ela tá na parte da minha mentoria, né? Do flyer da minha mentoria. Lá no meu feed tem essa música do ciclo. Inclusive, eu ia falar para você para a gente abrir o workshop com essa música. Olha só. Tá É, alinhado, já tá tá, alinhado. tá alinhado. É. Eu escutei essa música hoje. Eu falei, nossa, eu vou gravar o nome dessa música porque eu escuto todo dia, mas não gravo o nome. Para pegar para Carol para a gente usar essa música no workshop, porque tem tudo a ver, né? Vamos falar um pouquinho sobre o workshop para quem não entrou ainda e para quem está assistindo a live, né, gravada também, quem vai assistir a live gravada. É, acho que vale a gente comentar um pouquinho qual que é a proposta do workshop, porque a gente falou nos nossos vídeos aí, enfim, mas enfim, a gente falar qual que é a proposta do workshop e o que vai ter, né, tipo, lá dentro. Uhum. A Não, a pessoa que proposta do workshop é exatamente fazer esse encerramento de ciclos. Claro que a gente está trazendo sobre encerrar 2025 com consciência, né, para entrar 2026 de uma forma totalmente diferente. Mas a gente vai trazer algumas posturas sistêmicas, né? Vai trazer um pouco da lei sistêmica no dia a dia, de como que a gente usa isso para encerrar ciclos de verdade, né? Não só 2025, mas coisas que talvez você esteja presa lá no passado. Então, a gente vai fazer alguns movimentos sistêmicos, vamos fazer constelações, né? Vamos sortear quem estiver disponível, quem estiver disposto a fazer constelação, a gente vai sortear lá no dia. E vamos fazer reprogramação mental. Inclusive, eu estou preparando aqui para deixar uma reprogramação mental gravada lá no Notion, sabe? Para quem participar do workshop e quiser usar essa reprogramação depois. ela é muito próspera, gente. É, fora os exercícios que a gente vai entregar no Notion, né, Carol? Porque além do meu Sim. desafio, do seu, vai ter alguns exercícios que a gente vai deixar lá no Notion para a pessoa fazer quando ela quiser. Mas são exercícios que parecem simples, mas que fazem muita diferença para conseguir trazer para a consciência, né? Sim. Onde eu estou presa, onde eu deixei a minha energia, onde eu deixei um pedaço meu que eu preciso integrar ele dentro de mim de novo, sabe? Ou seja, a pessoa paga para participar do workshop, tem a chance de ser constelada, ainda ganha o desafio dos 7 chakras, depois também ganha o desafio dos 30 dias da mente próspera. E ainda você está querendo entregar mais, é isso? Isso, tem os exercícios de reflexão e vou deixar uma reprogramação mental gravada no Notion. Que legal, que Isso. legal. É. É, senhora, acho que tá barato. Acho, não, muito, Carol, tá muito barato pelo que a gente está entregando, assim, porque foi um movimento que a gente quis fazer de verdade, né? Para entregar tudo que a gente sabe, tudo que a gente aprendeu, porque o ano não muda pelo calendário, né? Ele muda quando a gente muda. Então, assim, o que que precisa mudar em mim para que o próximo ano seja totalmente diferente, né? Para que eu não repita os próximos anos. E eu vou te falar, assim, é claro que não mudei totalmente. Ainda tiveram alguns erros que eu repeti do ano passado para esse ano,
mas essa virada de ano, por mais que a gente fale, né, o ano não muda no calendário, mas é muito simbólico e tem muita força, né? Esse ritual de passagem, assim. E eu lembro que o ano passado eu tomei uma decisão na minha vida, porque o ano passado foi um ano muito difícil, você acompanhou muita coisa, né, tipo, da minha vida no ano passado. E no ano passado eu decidi que eu não ia mais viver aquilo. Eu decidi em janeiro. Em janeiro eu resolvi minha vida e em fevereiro minha vida já estava totalmente diferente, assim, sabe? Então, quando você traz isso, que você tomou uma decisão, o que que é isso? Você encerrou um ciclo. Só que você encerrou de verdade, você não encerrou da boca para fora, você não encerrou na mente, você encerrou mesmo. Porque a gente está trazendo isso que é final do ano, o que você está trazendo é simbólico, né? É uma virada aí, porque as pessoas se preparam por esse novo, mas a gente vai encerrando os ciclos no decorrer do ano, né? Na verdade, no decorrer da vida. Então, assim, como que eu faço a melhor forma encerrar esses ciclos para que eu me abra para o novo que está chegando? Eu Sim. acho que é isso que a gente vai ensinar no workshop com muita abundância. Sim, e até pensando nas coisas que a gente vai deixando para trás, tem muito a ver também com a consciência que a gente vai alcançando, né? À medida que a gente vai alcançando novos níveis de consciência, as consciências anteriores a gente já não se conecta da mesma forma. Então, coisas e pessoas vão ficando para trás e tá tudo bem, É, é. né? E acontece isso, Carol. Você trouxe uma coisa que ontem eu falei com uma cliente minha. Acontece exatamente isso. A gente quando a gente vai expandindo a consciência, eu conversei muito com a Jaque a respeito disso também. Infelizmente, algumas pessoas vão ficando pelo caminho. Quer dizer que essas pessoas nunca mais vão fazer parte da sua vida? Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que nesse momento não está alinhado. Não está indo, assim, a gente está indo para caminhos diferentes, a gente está olhando para a vida de uma maneira diferente. E o que a gente erra muito é de ficar pegado. Né? Teve um mês aí que eu falei muito sobre o desapego, que uma das coisas que a expansão da consciência me trouxe, que o autoconhecimento me trouxe, foi o desapego. Porque a gente fica muito apegado à história, muito apegado às pessoas, muito apegada a, a coisas realmente do passado, né? E que, na verdade, isso só prende a gente lá atrás. Então, é trabalhar o desapego. E trabalhar o desapego é confiar no que a vida está me entregando. Eu tô querendo isso. Só que se não tá dando certo, é porque a vida tem algo melhor para mim. Enquanto essas pessoas são família. É, Aí é você administrar a culpa. Vamos é. lá. A culpa é o preço do crescimento, Jaque. Isso, Quando a gente vira adulto, a gente tem que administrar a culpa. é. Saber que não ressoa mais com alguns familiares e tá tudo bem seguir. É. Eu falei ontem para uma cliente minha, né? A culpa sempre vai estar dentro da gente, mas você quer a culpa que te retrai, a culpa que te mantém no mesmo lugar, ou é a culpa que a Carol está dizendo que é que expande, né? É aquela que me leva pro mais, assim, aquela que me faz crescer. A culpa sempre vai estar, né? Então, assim, que culpa que você escolhe? Porque a gente às vezes fica dentro da família sentindo essa culpa pequena, achando que fez algo de errado, né? Tipo, achando que eu tô fazendo algo de errado, que eu tô me afastando, ou você quer aquela culpa de sim, eu tô me afastando. Mas assim, ó, falei pra Jaque uma frase. O Joel J fala uma frase, já falei pra você, Carol, que essa frase é demais. Quer prosperar? Se afaste da sua família, né? Porque a sua família ela te conhece de uma versão sua que talvez eles não conseguem olhar para você da sua versão atual e ficam jogando ações suas que você fez no passado que hoje não condiz com você, que a gente está dizendo, né? Expansão da consciência, a gente vai. As pessoas ao nosso redor vão mudando. E hoje eu vi um vídeo na internet que ele falava exatamente isso. As pessoas vão te julgar por quem você foi no passado, só que hoje você não é mais a mesma pessoa. Então, Joel J fala: você quer prosperar, se afasta da sua família. Vai lá, prospera, depois você volta para buscá-los. Toma essa, né? Tipo, É. eu tomei essa esses dias, tá, gente? Só pra contar. Foi a própria Bianca. Enfim. Mas eu acho que é isso, né, senhora? Uhum. Então, Você quase não falou, né, Carol? Você conseguiu ficar quieta, deixou eu falar bastante. Acho que não tem problema nenhum. Realmente a gente já tá sabia que isso zoando, ia já tô me acontecer. zoando. É. Vamos lá. Gente, quem não se inscreveu no workshop, o link tá na nossa bio, tanto na minha quanto na Bianca, vocês vão encontrar o link para inscrição, né? Bora pro workshop que eu achei, né, tá riquíssimo e a gente vai entregar, né, bastante coisa.
E principalmente para quem não conhece a constelação, acho que pode ser um grande chamado, uma grande oportunidade para poder sentir o campo, enfim, porque a gente vai fazer a constelação ali e vai utilizar dos próprios representantes para serem, das próprias pessoas ali para serem representantes da constelação, né? Enfim, eu acho que Eu é isso. tirei uma carta aqui, Carol, deixa eu só ler, tá? Que saiu Claro. energia. Somos 99,99% energia e apenas 0,01 físico-matéria. A partir desse dado da física quântica, passo a considerar toda e qualquer sensação sinalizada pelo meu campo energético, porque ele é mais honesto e verdadeiro do que tudo aquilo que consigo ver e tocar. Olha, tira foto, tá? Beleza, eu tiro, pode deixar. Bom, bora, bora. Obrigada, Bianca, mais uma vez. A Jaque, se inscreva, o desafio dos chakras está incrível. Dos Está chakras incrível mesmo. e da mente próspera também está incrível. Só esses dois desafios já está valendo o valor do workshop, né? Vale. É, Vale super. é. Enfim, beijo, beijo. Melhoras, tá? Obrigada. Tchau.